O mundo ainda chora, ainda sofre a morte do Papa Francisco. E hoje, para a gente entender um pouquinho do que vai acontecer a partir de agora na Igreja Católica, nós convidamos Dom Walter Jorge, ele que é o nosso bispo diocesano, para trazer algumas informações. Muito obrigada por nos receber, Dom Walter. Eu agradeço a atenção de vocês nessa hora tão importante para a nossa fé, para a nossa Igreja Católica. Certo, nós já trouxemos um pouquinho do legado que o Papa deixou para a gente, mas eu gostaria ainda que o senhor falasse um pouquinho dessa lembrança que vai ficar viva no coração de todos nós do Papa Francisco. Sim, primeira figura carismática dele, não é? Um homem sempre com um sorriso muito aberto, um homem do acolhimento, da proximidade. Agora saem fatos novos, né? A foto dele num ônibus para ir visitar Roma, as periferias, as pessoas, para estar junto do povo. E eu penso que nós vamos entender a figura melhor do Papa Francisco à medida que o tempo for passando. Assim como os profetas da Bíblia foram entendidos à medida que o tempo foi passando e que as pessoas foram tendo clareza de quão grandes portadores eles eram da mensagem divina, eu tenho a impressão que vai acontecer isso também com o Papa Francisco. Nós ainda vamos falar um pouquinho do cerimonial de despedida, mas antes de entrarmos nessa questão do cerimonial, nós vamos falar um pouquinho sobre o conclave. Então, as portas da Capela Sistina se fecham para a escolha de um novo Papa, para a Igreja Católica, para o mundo. E eu gostaria então, Dom Walter, que o senhor me falasse o que é, a princípio, para quem ainda não conhece, o que é o conclave? A palavra conclave, ela vem do latim conclave, que significa com chave, ou seja, fechado a chave, né? Por causa do fato de os cardeais, quando começarem a eleição do novo Papa, ficarem fechados na Capela Sistina, que é a capela papal por excelência e onde acontece a eleição do novo Papa. E eles estarão também fechados para comunicação para o mundo exterior, nem celular, nem nada, cartas, nada poderá ser enviado ao mundo exterior e nenhum tipo de comunicação, a fim de que eles tenham a liberdade de escutar Deus. Deus que age na mediação humana, ou seja, que se utiliza do que Ele mesmo deu ao ser humano, dos carismas, da sabedoria. Eles escutarão Deus, escutando-se uns aos outros, fazendo inicialmente preleções ali, dizendo o que acham dos tempos atuais, que perfil seria. Então, tudo isso vai favorecer. Mas, inicialmente, o conclave é esta reunião dos cardeais eleitores e que podem também ser eleitos para a escolha do novo Papa. Certo. E quando que deve começar o conclave? O conclave normalmente acontece 15 a 20 dias após a morte do Papa. Então, ele deve acontecer logo, né, após, daqui a alguns dias, porque a Igreja tem pressa que haja o quanto antes um novo Papa, porque essa figura é imprescindível no governo da Igreja. Ela foi querida por Jesus na figura de Pedro, isso vê-se muito claramente nos Evangelhos. Então, a Igreja quer, antes de qualquer coisa, estabelecer que haja um sucessor para Pedro. Os papas morrem, mas Pedro continua na sucessão daqueles que são escolhidos. Certo. E quanto tempo que dura um conclave? Ele durará enquanto for necessário o tempo para a eleição do novo Papa, não é? Há na história conclaves que duraram muito pouco tempo, porque a escolha era muito fácil, digamos assim, havia já por parte de todos uma clareza de que aquele candidato era um apontado pelo Senhor para ocupar a sucessão, para fazer a sucessão do outro, mas nem sempre foi assim, às vezes é confuso. É claro que o Papa Francisco, ele escolheu, criou cardeais vindos de muitas partes do mundo. Então há ali diferentes perfis
Inclusive, ele também não se limitou a escolher somente cardeais, fazer cardeais, só com o perfil que ele queria, assim, segundo o pensamento dele, mas ele quis dar à igreja a possibilidade das muitas expressões. Então, não sabemos, pode ser uma surpresa, porque pode ser que venha muito breve, mas pode ser que dure também mais tempo. Certo, e é uma cerimônia com muitas regras. Sim. São algumas especificidades, como a idade dos cardeais, até 80 anos, eles não podem, como o senhor mesmo já falou, não podem se comunicar com o mundo externo. Gostaria que o senhor me falasse um pouquinho mais sobre essas regras. Sim, elas estão prescritas até nesse documento que trago aqui comigo, né? Universi Dominite Gregis. Dominite Gregis, todo o rebanho do Senhor. O Papa João Paulo II ele fez as últimas alterações, ele é sempre atualizado à medida que os papas achem que era necessário fazer alterações. E o Papa João Paulo II fez, o Papa Francisco muito pouca coisa, mas ele é que rege. Esse documento é que rege como deve ser o conclave. Regras inúmeras assim, mas não por um ritualismo meio mágico, nada disso. É para que tudo coopere, para que seja claro, eficiente o processo, transparente e bom para a igreja. Então, as regras são que seja a portas fechadas, somente cardeais, nenhum outro pode participar, e cardeais que tenham até 80 anos. Eles são tanto votantes como também elegíveis, eles podem se tornar papa, qualquer um deles, e só eles podem. Eles têm essas regras aqui de como votar, deve ser por escrito numa cédula. Quando vão depositar a cédula na urna, eles devem fazer um juramento de que, por Cristo, eles estão fazendo a melhor escolha que eles sentem que é em bem da igreja, que é segundo a consciência deles, que não há um interesse assim, escuso no meio disso, estranho, não é? E como se dá assim a eleição? É necessário que haja 2/3 daqueles que estão lá. Atualmente nós temos dos 252 cardeais que há no mundo, 135 têm menos de 80 anos, ou até 80 anos. Então estão passíveis de serem eleitores e elegíveis. 2/3 deles devem coincidir no mesmo nome para que aconteça a eleição. Caso isso não ocorra, aí um segundo escrutínio, terceiro escrutínio. Não deu naquele dia, vai para o outro dia. Não deu no segundo, vai para o terceiro. Não deu no terceiro, faça uma pausa para o 4º dia. Significa que os cardeais precisam escutar mais o Senhor. Então, nesse dia, há uma espécie de retiro, onde também eles podem conversar entre si, que isso ajuda também aí, observando certas coisas que são importantes. Olha, tal pessoa atende essas necessidades, o que acho, essas coisas bem humanas. Como foi o nascimento de Jesus? O anjo perguntou a Maria como foi Jesus com os apóstolos. Havia uma conversa humana também. Não é uma coisa só que vem assim de um modo misterioso, uma inspiração do nada, mas Deus se utilizando do ser humano conforme ele é humano, mas sempre guiado pelo Senhor. Guiado pelo Senhor. A história vai mostrando que Deus vai guiando a igreja de modo muito, muito claro através dessa humanidade nossa, né? Então, no 4º dia eles se ouvem e depois rezam, e aí vão para os escrutínios seguintes, e podem ir até 7 escrutínios. Não deu, para de novo, no 7º dia, mais oração, mais escuta, mais colóquios. Não deu, assim vão, até que chegue uma hora que vem, mas normalmente isso vem sem tanta demora assim, né? Acreditamos que eles se conhecem muito bem, eles
são homens de Deus, são homens, se foram eleitos cardeais, eles trazem consigo as condições de serem elegíveis, as idoneidades morais, não é? As condições, os carismas, os dons, a sabedoria, e como eles se conhecem bastante, muitas vezes já se encontraram, também já tem assim essa propensão a certos nomes. Então nós temos na memória a cena, né, da fumaça saindo da Capela Sistina, a fumaça negra quando não há a escolha do Papa, mas a fumaça branca que geralmente comove muitas pessoas, né, quando sai, que significa... Então, habemus papam. Isso. Né? Temos Papa, aconteceu a eleição. À medida que os escrutínios, quer dizer, a votação vai acontecendo, uma vez que não se chegou ao número de 2/3 dos votantes, então é adicionado uma tinta negra, uma tinta, um líquido que dá a fumaça negra. Então, assim vai, até que chega aquela votação, aquela rodada, aquele escrutínio, que deu os 2/3 e o candidato tem que aceitar. Né? Suponhamos que o candidato não aceite, então isso também é levado em conta. Mas se ele aceitou, aí coloca-se o líquido para dar a fumaça branca e a praça, nessas horas, está exultando lá, esperando uma expectativa muito grande, aí ela exulta de alegria. É muito interessante também ressaltar isso, Karina, a igreja inteira, no mundo inteiro reza. Imagine que União da Vitória, nós estamos rezando porque ainda estamos nas exéquias, né, no cerimonial fúnebre do Papa Francisco, rezando por ele, como ele tanto pediu, e o faremos sempre, mas já se reza também pelo sucessor. Então é bonito ver como é muita oração, é fruto de muita oração. Deus escuta onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Imaginem quando 1,4 bilhão de católicos rezam pela sucessão de um Papa, não é? Como Deus deve escutar. Com toda certeza. E nós sabemos que são entre os cardeais, como o senhor falou, que a escolha acontece entre os cardeais. E nós temos 7 cardeais do Brasil que estarão participando, então, do conclave. Nós podemos, então, ter um Papa brasileiro. É uma possibilidade, né? Representa, se não me engano, 5% dos que estão lá. É um número bastante grande até, para um país, para um só país é um número bastante grande. O Brasil é o 3º em número de cardeais, né? Então ele perde para a Itália, se não me engano, e para os Estados Unidos somente. Ele é o 3º em número. É uma possibilidade, mas é totalmente imprevisível, não sabemos. De fato, o Brasil tem 8 cardeais, mas um deles é o Dom Raimundo Damasceno, já tem mais de 80 anos, já participou de outros conclaves, né? Mas agora ele não pode mais. Mas ele está em Roma, certamente, porque todos os cardeais são convocados, mas só esses 135, como dissemos, é que podem participar. Quem sabe não teremos um Papa brasileiro, que seria para nós fantástico, uma alegria sem fim. Um privilégio grande, com toda certeza. Dom Walter, eu gostaria de agradecer, então, a sua participação, a toda essa riqueza de informação que nos repassou. E eu ainda gostaria de fazer mais uma pergunta agora sobre a despedida do Papa. Como que, né, vai acontecer nesse sábado? Como que funciona? Qual que é o cerimonial de despedida para esse Papa tão querido que foi o Papa Francisco, que fez tanto por nós? Sim. Como a gente viu, agora o corpo dele já foi levado para a Basílica de São Pedro, né, o traslado, e a visitação é agora aberta ao público, né? Todos que quiserem, puderem ir lá, visitarão, e certamente serão milhares e milhares, penso de milhões de pessoas que passarão por Roma nesses dias. Os chefes de Estado e, é claro, toda a liderança da Igreja, os cardeais, bispos mais próximos e os que puderem se fazer presente. Na sexta-feira será fechada a urna. A gente viu que ele simplificou muito o cerimonial. O Papa Francisco, ele primou pela simplicidade. Não à toa escolheu o nome, né, de Francisco, porque ele queria trazer essa simplicidade cada vez mais para dentro da igreja, como
Cristo foi simples e humilde e não quis para si nenhuma pompa, ele será sepultado num lugar muito simples, não será na Basílica do Vaticano, na Basílica São Pedro, mas será na Basílica de Santa Maria Maior, porque ele tem uma devoção muito grande a Nossa Senhora, mas ele escolheu um cantinho lá e ele pediu que fosse um túmulo no chão apenas escrito Franciscus, né? Para deixar uma marca assim de simplicidade, assim como ele viveu, ele quer ser lembrado também mesmo depois da morte. Sexta-feira o caixão, a urna será fechada, vimos que ele simplificou inclusive a urna de 3, agora só tem uma de madeira revestida de zinco, não tem mais a outra de madeira e chumbo, né, que tinha antes. Ele pediu também que o corpo dele não ficasse exposto fora da urna, né, para ser como todos os bispos são sepultados. Ele fica com aquele paramento vermelho, que é a cor do sangue de Cristo, dos mártires da Igreja, e por uma tradição muito antiga também, que vem da época bizantina, os papas eram enterrados assim. E ali, no sábado, às 10 horas da manhã de Roma, 5 horas para nós aqui, infelizmente, vai dificultar para muitos verem, né, participarem, mas aí às 10 horas de Roma, ele será então a última cerimônia, as exéquias, e ele vai ser levado depois para a Basílica de Santa Maria Maior. Certo. Então, nos despedimos, né, do Papa Francisco, que tanto fez por nós, e eu quero agradecer, então, novamente, por todas as informações. Mais uma vez, Karine, eu agradeço por essa alegria de poder falar sobre um homem como Francisco, até porque foi o que me escolheu como bispo, né? Que me fez bispo, e eu sou muito grato a ele por essa deferência enorme. É claro que é um encargo difícil, muito grave na igreja, mas é também uma honra ser um sucessor dos apóstolos, e foi ele que me fez isto, assim, né? Participar do colégio apostólico. E é uma alegria a gente poder, então, nesse momento, prestar essa homenagem a esse grande homem de Deus, humilde, simples e que, sem dúvidas, deixará uma grande marca na história da nossa igreja e da fé, e também na história do mundo, porque falou ao mundo como poucos conseguiram fazer. De uma maneira linda, né? Sim, muito. Muito obrigada.